eu aqui novamente. Bom, hoje eu gostaria só de fazer um comentário, lembrar alguns aspectos da Semana de Arte Moderna, que aconteceu de 13 a 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Então, amantes da arte e da literatura sabem a importância que teve esse movimento. E eu, como professora de literatura, amante da literatura e das artes, não poderia deixar de fazer esse comentário agora nesse mês de fevereiro. Esse evento, ele marcou para sempre a arte brasileira, porque foi considerado como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país, a favor de um espírito novo e moderno que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. Aliás, toda manifestação era trazida da Europa, né? E é interessante que assim, cada movimento literário tem a ver com o seu contexto histórico. Tá? Alunos de artes, literatura, letras, podem observar, né, comparando os movimentos históricos dentro da literatura da época. Esse festival da Semana de Arte Moderna contou com uma exposição de muitas obras, dezenas de obras de diversos artistas plásticos, entre eles Anita Malfatti, Di Cavalcanti, entre outros. Tá? Tem vários ali, mas eu não vou nomear todos. A programação musical trazia composições de Villa-Lobos, olha só que legal, e Debussy, só que interpretada por Guiomar Novaes e Hernani Braga, entre outros. Na literatura, olha só os escritores e literatos que estiveram presentes, que participaram. Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Renato de Almeida, Ronald de Carvalho, Tácito de Almeida, além de Manuel Bandeira. Porém, esse por motivos de saúde não compareceu, né, nesse evento, mas enviou o seu poema Os Sapos, lidos por Ronald de Carvalho, que causou protestos e vaias na plateia e foi considerado como o principal momento daquela semana, com seus versos explicitamente provocativos e polêmicos. Tá? O poema Os Sapos teceu uma crítica aos parnasianos, um grupo que ainda dominava o gosto do público brasileiro. O parnasianismo, para quem, né, viu esse movimento, ele prezava muito a objetividade temática, o culto, a forma, a impessoalidade, a arte pela arte, utilizando sempre aquela linguagem culta, preocupação com as rimas, versificação e o requinte das palavras, né? Então, o pessoal desse movimento, da Semana da Arte Moderna, eles punham um alinhamento com toda aquela produção artística, sobretudo com as vanguardas europeias, como lá no caso da época que coincidiu com o cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. O que eram as vanguardas europeias, que direto ou indiretamente deu origem aqui no Brasil à Semana de Arte Moderna? Eles representavam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas europeias, que se destacaram o expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, vocês vão ver que, pelo menos na parte de pintura, escultura, as expressões eram completamente diferentes daquelas, né, vistas anteriormente. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, aliás, todas as formas de artes e expressão artística e literária. No Brasil,
as vanguardas europeias influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-garde, desculpa aí que meu francês não é muito bom, significa a guarda avançada, o que pressupõe nesse contexto um movimento pioneiro de artes. Principalmente eles se envolviam ou se baseavam no advento da Revolução Industrial do século XIX, Primeira Guerra Mundial no início do século XX, onde a sociedade passava por diversas transformações, né? Destacando principalmente os avanços tecnológicos, progressos industriais, científicos, etc. E nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artísticas pautadas na realidade vigente naquele período, tá? Então, desta forma, os movimentos artísticos europeus, surgidos no fervor dos ideais da época, foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida, tá? Com tantas inovações em contexto ultraconservador, o que se dizia a respeito às artes, naturalmente não seriam bem vistas pelos conservadoristas, pelos tradicionais. E um dos motivos que abafaram a divulgação do evento na Semana da Arte Moderna foi justamente isso, né? Não merecendo tanta divulgação nas colunas dos jornais, mas a sua importância histórica foi devidamente reconhecida com o passar dos anos, tá? Conforme mesmo Mário de Andrade, numa conferência realizada 20 anos depois, por ocasião da Semana de Arte Moderna, né, de aniversário, ele disse que o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi o abandono de princípios e de técnicas consequentes e uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Essa ruptura drástica proposta pelos primeiros modernistas abriu caminhos para outros escritores e influenciou significativamente toda a literatura produzida não só no século XX, mas também a literatura contemporânea, tá? Então, desta forma, os movimentos artísticos europeus, da vanguarda europeia, surgidos no fervor dos ideais da época, foram diretamente contra, né, como foi citado, guerra e todo aquele fervor com a Revolução Industrial, o crescimento industrial, né? Então eles queriam mudar as formas de expressão artística e literária para realmente chocar o público e fazer uma nova reflexão da vida. Como eu comentei, o que mais chocou na Semana de Arte Moderna foi o poema, né, de Manuel Bandeira, Os Sapos. Os Sapos, ele se referia mais ou menos aos poetas da época, tá? Ele comparava, né? Foi uma sátira ao parnasianismo, né? Que prezava forma culta, aquelas palavras eruditas, cheias de requinte, né? E ele quis fazer um exercício de reflexão sobre as normas de composição dos versos, destilando as regras de composição do parnasianismo, tá? Então, porque ele aspirava, diante disso, por liberdade e simplicidade no uso da linguagem cotidiana. Deixa eu só ver um pedacinho desse poema que causou todo aquele alvoroço na Semana de Arte Moderna. Os Sapos, que foi declamado, né, num daqueles dias lá. Enfunando os sapos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi, não foi. O sapo tanoeiro
parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma e a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, não há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peroal profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio. Então esse foi o poema que foi lido. E foi muito vaiado, criticado por aqueles ainda que, né, preservava a norma culta e requinte do parnasianismo. Pessoal, e os sapos, como eu disse, se referia a alguns poetas ou tipos de poesias. Desculpa ali, o telefone tocou, mas é coisa que acontece dos bastidores. Por enquanto é isso, muito obrigada, tá bom? Abração para todos.